A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu trago aqui o irmão Vinícius, um irmão meu aqui da Assembleia de Deus, que já estuda há muito tempo comigo. E como ele veio aqui para casa, a gente estava dando uma estudada, eu quero trazer para vocês um esclarecimento sobre a questão que tem nos evangelhos, que diz se Jesus ele deu a possibilidade, ele veio ali a dar o aval para que a gente porte uma arma, ou ele é a favor do armamento, como naquele período bíblico ali, da espada. Não é isso? A gente estava comentando aqui que hoje em dia muitos cristãos usam esse texto que a gente vai falar aqui para dizer que Jesus é a favor do armamento, ou a favor da, no caso, a espada, né, que hoje a gente conhece como a arma de fogo. Pois é, violência, né? Então, muitas pessoas pensam que esse texto se encaixa com isso, mas só que hoje vamos ver que não é bem assim, né, não, Lucas? E o interessante é que a gente tem que iniciar primeiro, o texto se encontra lá em Lucas 22, mas a gente vai passar pelos outros evangelhos porque eles citam esses acontecimentos de outras formas, né? E a gente tem que nos ater que naquele contexto, como Jerusalém, o Israel era dominado ali pelo Império Romano, não era qualquer pessoa que poderia andar com arma, não, né? Se eles vissem, se o Império Romano visse alguém com arma, com certeza essa arma seria tomada, porque eles não queriam uma possível rebelião entre os judeus. Então, assim, vamos aqui, Vinícius, abrir primeiro em Lucas 22, para a gente ler o texto, né? Quem tiver com sua Bíblia, por favor, acompanhe. Vamos aqui para Lucas 22, vamos ler do verso 35 ao 38. Manda abraço aí. Lucas 22, do 35. Olha lá. 35. Isso. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, que tem bolsa, tome como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Verso 37, 38. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Versículo 38. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. A primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte: Jesus está saindo da ceia com os discípulos, e ele vai dizer que no primeiro envio dos discípulos, o que tinha de mantimento com eles era na verdade ele não tinha nada. Se alguém fosse sem bolsa, né? Ele não mandou ninguém com bolsa de dinheiro. A expressão bolsa aqui é uma bolsa que cabe dinheiro. O alforje é uma bolsinha de couro onde levava algum suprimento, e a sandália era aquele que iria dar suporte para uma caminhada. Ele vai dizer que nada faltou a esse envio desses discípulos, mas agora ele dá uma outra visão para que esses discípulos tragam uma outra imagem. Uma imagem de quê? De alguém que porta uma arma, alguém que pode ser um possível soldado, ou então um possível salteador ou transgressor. Então o que é que acontece? Na primeira imagem nós temos uma pessoa que é despido de tudo, e essa imagem, como a gente estava conversando, se chegar na sua porta, por exemplo, uma pessoa que está descalço, que está sem bolsa, se você vê tudo que ele tem no corpo dele, com certeza você vai dizer o seguinte: essa pessoa é um mendigo. Mas pode ser, talvez, naquele período, pelos trás, uma pessoa que venha a falar do evangelho para você. Já nesse contexto, não, Jesus traz uma nova imagem de alguém que porta uma arma, que porta bolsa, ou seja, cheio de equipamentos. Se você olhar para uma pessoa que vai chegando perto de você com arma de fogo, você vai pensar o quê? Aquele cara ou é um ladrão, ou dependendo da roupa dele, ele é um soldado, né? Um policial. Então, Jesus ele traz essas duas imagens. Ele vai dizer que isso deve acontecer no verso 37, olha só: para que se cumpra o que estava escrito sobre mim. Ele foi contado com os transgressores, ou com os malfeitores. Então as espadas que Jesus estava mandando que os discípulos arrumassem aqui, era para que se cumprisse uma escritura. Qual? Que ele e os seus discípulos fossem vistos como transgressores, como pecadores, como salteadores, ladrões, pessoas do mal. Isso está lá em Isaías 53, no último verso, verso 12. Era uma escritura que Jesus seria contado com transgressores. E a gente vai entender que essa era uma imagem que os sacerdotes que viriam atrás de Jesus deveriam ter dele e dos seus discípulos, para que prendessem ele, pudessem prendê-lo.
Então, todas as coisas que estavam acontecendo aqui era para que se cumprisse a Escritura, né? Tanto é que a expressão basta, nos nossos dias, na nossa cultura, hoje é traduzido como isso é o bastante, isso é o necessário. Jesus, é isso que precisamos. Vamos agora para Marcos, capítulo 14, do verso 45 ao 49. Marcos 14, do verso 45 ao 49. Deixa eu ler aqui então. E logo chegou, e aproximando-se dele, disse, mestre, e o beijou. Está falando aqui de Judas, já no Getsemane. Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam, Jesus. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Aqui é quando Pedro fere Malco. E Jesus disse aos homens que estavam ali prendendo ele, aos principais sacerdotes: vocês saíram com espadas e porretes para prender-me como um salteador, ou seja, como um ladrão, um transgressor. Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam. Contudo, isso é para que se cumpra as Escrituras. E aqui já é outro contexto de outras Escrituras, não falando necessariamente das espadas, mas da prisão de Jesus. Ele vai dizer, então, deixando os seus discípulos, fugiram. E seguiram um jovem e tudo mais, né? Vamos aqui para o verso 49, era o último. Vamos agora para João, que ele vai trazer outro esclarecimento, João capítulo 18, do verso 7 ao 11. Olha o que é que João vai dizer. Jesus de novo perguntou a eles, a quem vocês buscam? Para os principais sacerdotes que estavam ali para prender Jesus. Responderam, Jesus o Nazareno. Então, verso 8, Jesus diz, eu já declarei a vocês que eu sou Jesus. Se vocês me buscam, deixe que meus discípulos vão. Olha só que interessante. Jesus traz uma imagem de que ele e os discípulos dele eram transgressores, mas para que se cumprisse uma escritura, e também aqui Jesus está dizendo que só levem ele, porque é Jesus a quem eles procuram, e deixe suas ovelhas irem embora, para também que se cumprisse outra escritura do Salmo 22 que diz, Zacarias 13, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Então veja, que Jesus toma a frente para que ele vá sozinho. Aí ele vai dizer o seguinte, tá no verso 9, para se cumprir o que a palavra diz, não perdi nenhum destes. Então todos os acontecimentos aqui, tintim por tintim, estavam acontecendo diante do testemunho das Escrituras. Verso 10, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. Agora, olha só o que é que Jesus diz quando Pedro fere com a espada que Jesus mandou levar. Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice de meu pai? E em Mateus 26, abre aí Vinícius, do verso 51 54, Jesus vai falar outra coisa sobre esse ato de Pedro. Mateus 26, 51, 54. quando ele vai falar aí sobre as legiões. Leia aí. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Versículo 52. Escuta só. Então Jesus disse, embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Pois bem, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim devem suceder? Quer explicar esse texto em conjunto com esse outro que a gente falou agora? Pode. Olha que interessante. Jesus aqui manda Pedro colocar a espada de volta, porque não era para usá-la, né? Já demonstrando que quando Jesus manda cada discípulo levar uma espada, é para que se cumprisse uma escritura, que o bando de Jesus, que Jesus era um ladrão, um salteador, um transgressor. Mas quando Pedro usa, Jesus vai dizer o seguinte, guarde a espada. Duas coisas. Quem vive pela espada, ou seja, pela sua espada, e não pela justiça de Deus, pela espada vai perecer. E o que é que acontece? Ele diz ainda assim, se eu quisesse, meu pai enviaria 12 legiões de anjos. Então, tudo que Jesus estava falando ali não era a favor de uma espada, a favor do porte de arma, mas deixando tudo nas mãos de Deus para que se cumprisse a Escritura. Você quer dar sua opinião sobre o porte de arma, alguma questão aí sobre espada nos dias de hoje, referente?
Eu particularmente, sendo bastante sincero, eu não sou a favor. A não ser que seja em legítima defesa, em sua casa. Podemos ver, não sei se você vai concordar comigo, mas lá em Gênesis, ou é Gênesis, Êxodo, se não me engano, capítulo 22, vai falar que se um ladrão entrar em sua casa e tal, e se você matar esse ladrão, você não será culpado por esse homicídio, por ter derramado esse sangue. Ao meu ver, assim, se você agir em legítima defesa, não há nenhum problema, do meu ponto de vista. Mas não é porque a gente podemos ter legítima defesa que nós vamos sair pelas ruas armados, com revólver e tal. Não, para mim, na minha opinião... É uma coisa mais na casa, né? Isso. Mais em sua casa, na sua residência, para proteção, não só sua, mas também da sua família. Como o próprio Paulo disse que nós devemos ser como Cristo é, e a esposa do homem, né? Da casa como a igreja. E quem dá a vida é o homem que dá a vida pela sua família. Isso é interessante porque nós temos duas vertentes, pelo menos, nessa questão do porte de arma. Uma, como o Vinícius falou, pegando ali o texto da lei, e a segunda é que eles usam aqueles textos, por exemplo, em vão vigiar a sentinela, se Deus não vigiar a casa. E também o outro texto que eles usam é a questão ali do... vai passar em branco aqui na memória. Mas é a questão do seguinte, que a justiça pertence a Deus e que se algo acontece é por permissão de Deus, né? Então, assim, são duas vertentes, mas eu também fico eu não fico com a vertente de Vinícius, sou da vertente que se algo acontecer na minha casa, eu aceito, né? Pela permissão de Deus, mas nós temos dois tipos dos caminhos que os irmãos seguem. Esse caminho que os irmãos veem essa base, né? Para ter seu porte de arma, para proteger sua família dentro da sua casa, e aqueles que deixam a justiça e todas as coisas diante da vigilância de Deus, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Não, só você já falou tudo que eu queria falar completo já. Você é a fera, mano. Então, meus irmãos, muito obrigado aí por assistir um vídeo. Deixe seus comentários, fala aí o que é que vocês entendem sobre essa questão, se são ou não a favor do porte de arma, andar com porte de arma e como vocês entendem esse texto, tá bom? Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Se você tiver alguma dúvida, é só ir nos comentários, deixar a sua dúvida lá, que o mestre Lucas vai responder tudo. Você vai ficar fazendo vídeo comigo agora. Valeu. Valeu.